quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre uma rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas a casa não caiu. Por outro lado, quem ouve minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas e os ventos sopraram com muita força contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o pároco da minha paróquia, todos os casamentos que ele celebra, ele diz que ele gosta de utilizar este evangelho na celebração do matrimônio. E por que que ele disse isso? Porque ele explicou depois que este evangelho nos mostra a certeza de que marido e mulher devem estar firmes na igreja de Cristo. Devem estar firmes na fé de Cristo para que a sua família também esteja na fé. Para que a sua família também seja guiada por essa mesma fé. A partir do momento em que ele fala este evangelho, o padre está dando um ensinamento. Nós devemos, a partir do momento em que eu estou casando com uma pessoa, eu devo aceitar que não é só eu e a pessoa que vai viver juntos, mas é eu, Cristo e a pessoa. E aí a gente lembra daquela história lá dos discípulos de Emaús, que eu contei para vocês lá no início, que Padre Léo contou uma vez também. Os discípulos de Emaús andavam com Jesus o tempo inteiro e eles não reconheceram que era Jesus. E aí no finalzinho, Jesus partiu o pão no meio deles. Estava um discípulo de um lado, outro discípulo do outro. Provavelmente mulher de um lado, marido do outro. Porque eram um casal. E Jesus no centro. Assim deve estar a nossa vida. Nós, quando formos nos alimentar, quando nós acordarmos cedo, quando nós formos dormir, o nosso respirar, o nosso amanhecer, o nosso deitar, deve ter Jesus no centro. Todas as nossas atitudes, por mais que seja difícil e dificultoso, deve ter Jesus no centro. E por que eu falo das dificuldades quando eu falo de manter Jesus no centro? Porque nós não conseguimos manter ele no centro o tempo inteiro. Para ter Jesus no centro, é relembrar daquela música do Padre Zerzinho. Amar como sonhar como Jesus sonhou, pensar o que Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que ele sentia, sorrir como ele sorria, para chegar no fim do dia e viver muito mais feliz. Nós conseguimos fazer tudo isso sempre? Viver contente com todos os problemas que tem no mundo? Mas é claro que não. Porque na nossa humanidade, na nossa condição humana, nós somos fracos. A nossa carne é fraca. Nós não conseguimos viver sorrindo o tempo inteiro. E é isso que nos define como seres humanos. Porém, se nós nos deixarmos abalar por todas as dificuldades, nós vamos ser como este homem, que não soube aproveitar a vida de Deus. Construiu a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, veio o vento e a casa desmoronou. Se nós confiarmos em Deus,
com todas as provações que vier no mundo, pode vir chuva, vento, raio, pode cair o mundo que a casa não vai cair. Porque a casa vai estar construída sobre a rocha. Quem é a rocha? Cristo. Se nós construirmos a casa em Cristo, a casa não desmoronará. Vejam que interessante. Por que muitas famílias caem hoje em dia? Por que tantas famílias separam hoje em dia? Falta de confiança em Jesus. Porque a partir do momento em que eu construo a minha casa na rocha de Cristo, eu não deixo que inimigo nenhum atente à minha casa. Eu não deixo que inimigo nenhum derrube a minha casa. Nem eu, nem Jesus. O principal guardião da nossa casa é Jesus. E se nós mantermos ele no nosso coração, jamais, jamais, casa vai desmoronar. A ruína jamais existirá. E o que é a ruína? É os restos que ficaram daquilo que você construiu com o outro. Difícil quando nós construímos uma coisa com a outra pessoa, quando nós construímos um mundo com a outra pessoa, mas quando nós não sabemos dar valor devido a isto, quando nós não sabemos dar o devido e o correto valor a esta coisa que nós construímos com o outro. Dói. E dói muito. Eu imagino que deve doer para a pessoa. Porque a pessoa está lá, comprou as coisas, comprou a casa junto, construiu. E aí, por causa de alguma coisa, separou. Isso machuca. E é isso que é a ruína. Esta é a verdadeira ruína. E é isso que atormenta tantas pessoas e as impede de seguir o passo melhor para dar. Depois que a casa desmoronou, é construir outra. Você não vai morar debaixo de uma ponte. E se você não construir uma casa, você vai passar fome. Construa uma nova casa na sua vida. Dessa vez, não construa na areia, mas firme ela na rocha. Ela não vai cair. Pode ter certeza. Ela não vai cair. Só que é preciso confiar. Se nós não confiarmos, a rocha vai ser como uma brita. Nós precisamos confiar no segurança que nós temos. Nós precisamos confiar no guarda que nós temos. Porque é como eu falei ontem, o medo nos reprime, nos deixa pequenos, nos martiriza, nos deixa fracos para que o encardido entre na nossa vida. O medo é uma estratégia muito terrível do encardido e que, infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, muitos caem no medo. Muitos caem e ainda estão caindo na fraqueza do medo. Porque é difícil controlar. Eu, esses dias, caí na fraqueza do medo. Eu achei que eu ia ficar de recuperação em matemática porque eu não conseguia fazer a atividade. E aí eu falei, não vou conseguir, vou ficar de recuperação, não vou conseguir fazer. Aí eu parei assim, respirei, falei, não, se eu continuar desse jeito, eu não vou fazer nada. Eu preciso tomar uma atitude. Por mais que seja louca, por mais que eu me mate, eu preciso tomar uma atitude para resolver essa situação. E do jeito que eu estou, não vou resolver nada. Aí eu olhei, catei meu celular, abri. Faltava 2 minutos para acabar a aula. Já tinha fechado o caderno e colocado tudo na bolsa. Meu amigo perguntou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, tô fazendo as atividades porque eu tô pendente. Ele falou, mas falta 2 minutos, desliga esse celular aí, você vai embora daqui a pouco. Eu falei, não, espera aí. Pois nós saímos 10h40.
Atrasou mais 10 minutos, nós saímos 10h50. Milagrosamente, nós saímos no horário certo, porque muitas das vezes nós saímos antecipado, dessa vez nós saímos no horário certo. E detalhe, a primeira unidade eu consegui terminar. Na hora que eu terminei a primeira unidade, bateu o sinal. Eu falei, opa, hoje vai. Era uma sexta-feira. No sábado cedo eu já tinha mandado as atividades todas para ela. E aí a professora olhou aquelas atividades e ela falou, tá bom. Beleza, você vai fechar o bimestre com 9, tá bom para você? Eu falei, tá bom, tá ótimo. Veja bem para um aluno que estava com medo. Olha o que o medo coloca no nosso coração. Mas também nós não conseguimos retirar o medo da nossa vida. Se eu não tivesse o medo, será que eu teria feito na hora? Talvez não. Talvez eu estaria despreocupado com a vida. E é por causa disso que muitas pessoas se perdem no mundo. A maioria da minha sala ontem, eu descobri, juntamente com a sala que estava lá na aula ontem, a maioria da minha sala ficou de recuperação. Por quê? Porque não teve o devido medo de ficar de recuperação no começo do ano. Não soube aproveitar. Não soube trabalhar com o seu medo. Como a irmã falou uma vez, e eu falei no Diário de Santa Faustina, se você já ainda não assiste, vai lá assistir. Tem mensagens muito bonitas lá. Teve um parágrafo que eu disse uma vez assim: nós não devemos utilizar o medo para a fraqueza, mas nós devemos utilizar as coisas que o encardido coloca na nossa vida como trampolim para chegar a Jesus. O medo é uma delas. Se nós utilizarmos o medo como trampolim para chegar a Jesus, eu não vou chorar. Eu posso até chorar, mas eu vou chegar onde eu estou precisando. Eu posso até chorar na hora. Na hora eu posso desabar, mas eu vou chegar onde eu estou precisando. Se é chegar ao final do ano, eu vou chegar ao final do ano. Se é trabalhar para conseguir um salário melhor, eu vou conseguir um salário melhor. Utilizando das coisas que o encardido coloca na nossa vida. Mas nós devemos saber utilizar. E para saber utilizar, o melhor segredo está na Bíblia. Abrir a Bíblia todo dia. E é por isso que os catequistas falam tanto em abrir a Bíblia. Por isso. Exatamente por isso. Porque se nós abrirmos a Bíblia todos os dias, se nós observarmos os ensinamentos de Jesus diariamente, nós vamos observar que Jesus era manso e humilde de coração e ele tinha uma confiança extrema em Deus. E nós, na nossa condição humana, como Jesus também era humano, também podemos ter essa condição de confiança extrema nele. Confiança. Confiar. Construir a nossa casa na rocha. E eu finalizo. O evangelho de hoje redizendo o último versículo. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque foi construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com muita força e a casa caiu e a ruína foi completa. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.